Olá, primeiro ano. Vamos fazer então a revisão da atividade 3 de vocês desse segundo bimestre. Então, aqui eu vou começar com uma revisãozinha de função, tudo bem? Vocês já tiveram essa aula no centro de mídias e também no vídeo que eu deixei para vocês assistirem. Então, vamos lá. Então, aqui, a função de x, ou seja, essa função, ela depende de x. Então, quem que é esse f de x? É o y, certo? Então, esse y, ele depende da variável de x. Lembra que a gente falou lá do taxista, no outro vídeo? Que para você pagar para o taxista, depende da quantidade de quilômetros que vocês andaram, não é? Então, é uma função, né? O valor pago vai depender da quilometragem que se andou naquele táxi, tudo bem? Então, aqui, uma função de primeiro grau, ela tem como gráfico retas, certo? Essa reta, ela pode ser crescente ou ela pode ser decrescente. Aqui na reta crescente, a gente pode ver que tanto os valores de x quanto de y estão aumentando, certo? Essa é meu gráfico crescente. Decrescente, olha, o x está aumentando, só que o valor de y, o que está acontecendo? Está diminuindo. Então, essa é decrescente. E isso depende do quê? Da minha função, do valor de a. Quem que é esse a? Ele é o coeficiente angular, ou o ângulo formado pela reta e pelo plano aqui do x, certo? Então, se esse a for maior do que zero, esse coeficiente angular for maior do que zero, é uma função, vai ser um gráfico crescente. Se ela for menor do que zero, esse meu gráfico ele é decrescente. E o b, quem que é o b? O b é o meu coeficiente linear, ele é o termo independente de x, porque, por exemplo, aqui o coeficiente angular, ele depende do valor de x, já b não, ele é o meu valor independente. Então, ele é o nosso coeficiente linear. E como é que eu descubro ele? Ele é é o valor que corta o eixo do y, certo? Para a gente determinar o coeficiente angular, a gente tem a nossa formulinha aqui, certo? Delta y dividido pelo delta x. O que é isso? Y final menos y inicial, x final menos x inicial. Tudo bem? Então, foi só uma revisãozinha do que vocês já viram nas aulas do Centro de Mídia e também no vídeo que eu passei para vocês. Vamos começar agora a resolver os nossos exercícios. Então, aqui eu coloquei uma frasinha de empatia, né? E um vídeo também falando sobre isso, porque eu acho que nesses tempos que a gente tá nas aulas em casa, né? Que a gente tá vivendo esse tempo difícil, a gente tem que se colocar mais no lugar no outro. Pensar naquele outro que também tá passando por dificuldade, não somente julgar, certo? Então, pra gente ter mais empatias uns com os outros. Então, vamos lá para a questão 1. Na questão 1, considere os gráficos a seguir. Então, eu tenho 4 gráficos aqui. São retas, né? Então, a gente está falando de proporção, de função de primeiro grau, certo? E tá lá. Considerando as constantes de proporcionalidades encontradas em cada uma das funções e organizando-as em ordem crescente, obtemos a seguinte ordem. Então, vamos lá. Para eu determinar essa constante de proporcionalidade, eu vou determinar o coeficiente angular, ou seja, o ângulo formado entre a reta e o eixo do x, certo? E aí, ali atrás, a gente já viu como que a gente determina esse coeficiente angular. Delta y pelo delta x. Então, y final menos y inicial, x final menos x inicial. Então, vamos lá olhar o primeiro gráfico. Quem que vai ser o final, ó? É onde tá me encontrando aqui por último. Qual que é esse valor aqui de y? 4, certo? E qual que é o inicial? Onde está começando a minha reta. Então, vai ser 4 menos 0. Que aí, 4 menos 0 é 4, né?
Agora, para o x, vamos olhar no eixo do x. X final é aqui onde se encontra o último ponto, 4. X inicial, 0. 4 menos 0, 4. Então, se eu pegar e dividir 4 por 4, é 1. Pronto, descobri a constante de proporcionalidade aqui desse meu primeiro gráfico. Vamos para o segundo. Então, eu vou ler aqui o segundo. Y final menos Y inicial. Então, Y final aqui, 4. Y inicial, 0. 4 menos 0. Vamos para o x. X final, 2. X inicial, 0. 2 menos 0. 4 menos 0, 4. 2 menos 0, 2. 4 dividido por 2, 2. Determinei aqui. Vamos lá. Agora, vamos para o terceiro gráfico. Então, vamos lá. Y final, 1,5. Y inicial, 0. Agora, para o x. X final, 3. X inicial, 0. Fazendo a subtração, aí vou pegar 1,5 e dividir por 3, né? Tá aqui a nossa divisão, né, pessoal? De números decimais, a gente iguala a quantidade de zeros depois da vírgula, né? E corta a vírgula. Então, vamos lá. Agora, para o quarto, então, dá meio. Agora, para a quarta. Então, vamos lá, ó, aqui tá o fim da minha reta. Qual que é o valor desse y? 0,75. 0,75 menos 0. 0,75 menos 0. Agora, o x, 3 menos 0. 3 menos 0. Fazendo a divisão, 25 décimos. Então, agora a gente vai colocar em ordem crescente, ou seja, qual que é o menor valor aqui? 25 centésimos, né? Então, 4, depois vem o 3, depois o 1 e depois o 2. Então, é a minha alternativa A. Entenderam, pessoal? É só a gente determinar determinar o coeficiente angular de cada gráfico que eu consigo determinar essa constante de proporcionalidade. Nesse próximo exercício, eu vou resumir aqui. Ele fala de ônibus, né? Que antigamente a gente tinha cobradores, né? Que ficavam na porta do ônibus cobrando a passagem. E hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente paga um cartão e toda vez que entra naquele ônibus, passa o cartão e desconta um valor, certo? Então, esse aqui é o gráfico formado. Então, aqui, a gente tem um passageiro que ele colocou, pelo gráfico, ó, R$55 no total. E quando vai se passando o número de passagens, conforme ele vai comprando a passagem, o que vai acontecendo com esse valor? Vai diminuindo, não é? Ele comprou uma passagem, diminuiu o valor, comprou a segunda e assim por diante. Então, aqui nós temos o quê? Um gráfico decrescente. O valor de x, ó, que aqui é o número de passagens, está aumentando, mas o valor aqui em y, que é o saldo do cartão em dinheiro, está diminuindo. Isso é óbvio, né, pessoal? Quanto mais ele compra passagens, mais vai diminuindo o valor em dinheiro que ele tinha, certo? Então, agora aqui, vamos ler as alternativas. Dessa forma, é correto afirmar que a relação entre o número de passagens utilizadas e o saldo do cartão é crescente? Não, né? Nós já vimos que esse gráfico aqui é decrescente. A relação entre o número de passagens utilizadas e o saldo do cartão é constante? Aqui a gente tem ou seja, independente do número de passagens utilizadas, o saldo do cartão permanece o mesmo? A gente tem aqui uma reta, pessoal, constante. Conforme ele vai pagando, comprando passagens, o dinheiro vai ficando o mesmo? Não, né? O dinheiro vai diminuindo, então a B também está errada. A relação entre o número de passagens utilizadas e o saldo do cartão é crescente? Não, está errado também. Então, vamos para D. A relação entre o número de passagens utilizadas e o saldo do cartão é decrescente? Isso mesmo, mas vamos continuar. E sua constante de proporcionalidade é 55? Aí, a gente vai ter que fazer a nossa continha. Se a gente sabe que eles são inversamente proporcionais, para eu determinar a minha constante, é y dividido por x. A gente viu isso no exercício da atividade passada, né? Então, vamos aqui, vamos pegar os 55 mesmo aqui. Então, ó, 55
né? Dividido por 10, que é o valor de passagens que ele comprou, né? Se eu pegar 55 e dividir por 10, 5,5, né? Negativo, porque ela é decrescente, certo? Então, a gente descartou a alternativa D. Aí, a relação entre o número de passagens utilizadas e o saldo do cartão é decrescente. E sua constante de proporcionalidade é menos 5,5. Isso mesmo, alternativa E. Vamos lá para mais um exercício de gráficos. Ó. Existe uma relação de proporcionalidade direta entre duas grandezas, x e y, ou seja, direta, elas estão indo para a mesma direção. Se x está aumentando, y também está aumentando, e assim por diante. Se x é diretamente proporcional a y, então também y é diretamente proporcional a x. O gráfico que representa uma relação de proporcionalidade direta entre as duas grandezas é. Então, se eu estou falando de proporcionalidade, vai ser uma reta, certo? Ela é direta, então é uma reta crescente. Então, a gente já poderia descartar C e descartar B. Ficaria entre a A e a D. Só que quando a gente está falando de uma proporcionalidade direta, o que acontece, pessoal? Essa reta, ela passa pela origem do gráfico, ou seja, para x e y valendo 0. Então, a gente teria que lembrar desse conceito. Então, é a alternativa D. Aí, no 4, vocês viram também na aula no Centro de Mídias essa semana um pouquinho de contextualização de funções de primeiro grau. Esse exercício também é um exercício de contextualização de uma função de primeiro grau. O que é essa contextualização? São exemplos que a gente pode encontrar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, certo? Então, vamos lá. O gráfico a seguir apresenta a relação f de x igual a 3 vezes t, certo? Referente ao consumo de água em metros cúbicos de uma empresa em função do tempo em minutos, certo? Então, aqui eu tenho o consumo de água e o tempo em minutos. Então, ó, aqui o meu coeficiente angular, vou colocar aqui maior para a gente enxergar. Aqui o meu coeficiente angular, que acompanha o x, né, minha incógnita, que aqui no caso é t, mas, né, não deixa de ser meu coeficiente angular, o t não deixa de ser minha incógnita, ele é positivo, não é? Então, esse é um gráfico crescente, que é aqui mesmo, pessoal, porque conforme o tempo vai passando, não aumenta o consumo de água, não é? Então, esse meu gráfico é crescente, tudo bem? Com essa função. Então, vamos lá. Analise o gráfico e responda. Ó, vamos só lembrar uma coisa. Lembrar que esse f de x aqui é o meu y, né? Que aqui no meu caso é o meu consumo em metros cúbicos de água. Então, vamos lá. Qual é o consumo de água dessa empresa após 2 minutos? Então, esse 2 minutos é o quê? Não é o tempo? Então, vamos lá substituir. Ó, y, que é o meu consumo de água, é 3 vezes o tempo. Aqui ele me deu que o tempo é 2 minutos. Então, vai ser 3 vezes 2. 3 vezes 2, 6, né? 6 metros cúbicos. Pronto, já determinei. Depois de 2 minutos, o consumo de água vai ser 6 metros cúbicos. Vamos para B. Qual seria a lei de formação dessa função se y fosse dado em litros? Então, aqui, gente, eu sei que 1 metro cúbico é a mesma coisa do que 1000 litros, certo? A gente tem que lembrar dessa conversão. Então, vamos lá. Então, ó, a função de x é igual a 3, só que 3 a gente tá falando em metros cúbicos, certo? Se para eu colocar em litros eu tenho que multiplicar por 1000, eu só vou multiplicar esse 3 por 1000, certo? Então, vai ser 1000 vezes 3 vezes t. 1000 vezes 3, 3000 t, certo? Isso aqui se eu estivesse falando em litros. Agora, por exemplo, aqui no A, que eu já tenho o meu valor em metros cúbicos. Para eu passar para litros, é só eu multiplicar por 1000.
né? Teria como se eu fosse colocar esse 1000 aqui na frente também, certo? Então, para transformar metros cúbicos em litros, é só eu multiplicar por 1000. Então, vamos para C. Em quanto tempo essa empresa consome 110 metros cúbicos de água? Então, ou seja, pessoal, aqui ele já deu o nosso valor de nosso y, que é o f de x. A gente não pode esquecer disso. Então, na nossa função, eu vou substituir o valor de y que ele já deu e eu quero determinar o t. Então, vamos lá. 210 igual a 3 vezes t. Esse 3 está multiplicando o minha incógnita. Vai passar, então, dividindo. Então, 210 dividido por 3. 21 dividido por 3 é 7, né? Então, 210 é 70. A gente nunca pode esquecer de colocar a unidade, porque você 70 o quê? 70 minutos, 70 horas? Não, então a gente não pode esquecer de colocar a unidade. O nosso tempo aqui está em minutos, né? Então, aqui vai ser em minutos também. E a D? O que significa F de 30 igual a 90? Vamos lá, pessoal. Esse 30, ó, ele não está no lugar do x, não é? Então, aqui o x é igual a 30. Certo? E o meu f de x, que seria o y, né? Que é o consumo, ele é igual ao quê? A 90. Então, quer dizer o quê, pessoal? Que em 30 minutos, porque x é o meu tempo, né? Em 30 minutos, o consumo de água vai ser de 90 metros cúbicos. Tudo bem? É a gente saber interpretar essa função que tem aqui para nós. Sempre lembrando que o f de x é o meu y, a gente não pode esquecer disso, tudo bem? Esse meu y, ele varia conforme o x, né? Conforme o tempo foi passando, o meu consumo foi aumentando, certo? Então, é isso que é uma função, pessoal. É uma coisa relacionando com a outra. Aqui no caso aqui é o y com o x, aqui no nosso era o consumo de água com o tempo, né? Que aquela torneira estava aberto com consumo, né? Tudo bem? Nessa questão 5, eu coloquei umas equações de primeiro grau para nós resolvermos, apesar de a gente já ter falado muito disso, vocês terem visto isso lá no ensino fundamental. É muito importante a gente saber fazer essas equações de primeiro grau para eu conseguir fazer uma função de primeiro grau, certo? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que isolar a minha incógnita, que é o x, certo? Fazendo as operações ao contrário do que nós temos aqui. Então, tá lá, 18x menos 43 igual a 65. Então, temos que isolar o meu x. O 43, ele está o quê? Subtraindo, não é? Eu vou passar para o outro lado, somando. Então, vai ficar 65 mais 43. Vamos fazer 65 mais 43 aqui. 108. Vamos lá aqui. O 18, ele está multiplicando o meu x, né? Então, eu tenho que passar dividindo. 108 dividido por 18. Fazendo essa divisão, é 6. Ou seja, o valor de x é 6. Então, se eu substituir aqui no lugar do x o 6, essa igualdade vai ser uma verdade. Vamos fazer só para a gente conferir? Então, ó, no lugar do x, que foi o que eu descobri, eu vou colocar aqui no lugar do x. Então, vamos lá. 18 vezes 6 menos 43 é igual a 65. Então, vamos lá. 18 vezes 6. 8 vezes 6, 48. 6 vezes 1, 6. Com 4, 10.
Então, 108 menos 43 é igual a 65. Agora, vamos fazer essa subtração. 8, tiro 3, fica 5. 0, né? Não consigo. 10. 10, tiro 4, 65. Certo? Pronto, tá correto. O valor do meu x mesmo é 6. Vamos agora aqui para pro C, que é um pouquinho mais complicado do que o B, mas também é simples. Vou só copiar aqui. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, eu tenho que fazer a distributiva. Tanto esse menos 5 quanto esse 3, ele está multiplicando tudo que está dentro do parênteses. Então, eu tenho que fazer a distributiva. O restante eu copio normalmente. Então, vamos lá. Então, ó, 10y menos 5 vezes 1, menos 5. Certo? Menos 5 vezes y, menos 5y, ok? Agora, vamos lá para o outro lado. Aqui, o 3, ele também está fazendo a distributiva, multiplicando tudo dentro do parênteses. Então, 3 vezes 2y, 6y. 3 vezes menos 2, mais com menos, menos, né? Então, menos 6. E aí, o menos 20 está aqui. Então, ó, vamos colocar o que é número com número, o que a gente tem o y com y. Então, vamos lá. Então, ó, aqui eu tenho 10y e aqui eu tenho menos 5y. Eu posso juntar os dois. Se eu tenho 10y, eu devo 5y, eu tenho 5y, menos 5. Então, esse 5 eu já não posso somar aqui junto, porque ele não tem um y, certo? Vamos fazer a mesma coisa para o outro lado. Então, ó, aqui eu só tenho 6y. E eu tenho menos 6 e menos 20. Devo 6, devo 20, devo 26. Então, agora a gente vai colocar y para um lado e o termo sozinho, que é independente, para o outro. Então, eu vou passar esse 6 para cá. Então, vai ficar 5y. Ó, ele está aqui positivo, né? Somando, ele vai passar subtraindo, ou seja, negativo. O menos 26 já tá aqui, fica aqui. O menos 5, aqui ele tá subtraindo, ele vai passar lá como mais 5, somando. Então, aqui, eu tenho 5y, devo 6y, devo 1y. Devo 26, tenho 5, devo 21. Vamos lembrar que eu não posso deixar o meu valor da minha incógnita negativo. Então, eu tenho que multiplicar tudo por menos 1. Então, ó, menos com menos, mais y. Menos 21 multiplicado por menos 1, mais 21. Prontinho. O valor do meu y aqui, ele é 21.